Você está no On The Road, eu sou a Rafaela Borges. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o líder mudou. O líder dos SUVs Volkswagen T-Cross está diferente na linha 2025. Será que você já está percebendo as diferenças? Tem, gente, tem sim. O T-Cross foi o carro do segmento de SUVs mais vendido em 2023. Em 2024 estava tendo um pouco de dificuldades, mas já assumiu a liderança novamente. Mas assim como o Compass, que é o líder dos SUVs médios, para continuar na liderança, a gente tem que se renovar. E nessa renovação da linha 2025, a Volkswagen investiu em um ponto bem importante, que era uma crítica constante ao carro: acabamento. Ele está melhor do que antes. Também houve mudanças no visual e o modelo ganhou mais sistemas ADAS. Além dessa nova cor aqui, ó, que é o cinza Ascot, mas tem um segredinho sobre ela que eu já te conto e mostro também tudo que mudou no carro. Mas antes de falar de mudanças, vamos falar daquilo que não mudou. Os preços não mudaram, então são 3 versões. 2 com motor 1.0 turbo de 128 cavalos, o motor 200 TSI. Uma delas se chama simplesmente 200 TSI, R$ 143 mil. Já a Comfortline 200 TSI vai para R$ 161 mil. E essa aqui, ao meu lado, é a Highline. Ela custa R$ 176 mil. A Highline passa a ter um pacote chamado Dark, opcional R$ 2.600, e essa cor é exclusiva desse pacote. Você pode ter outras cores, mas se quiser o cinza Ascot, é só com o pacote Dark, que inclui outras coisinhas visuais também, além de um pneu com uma tecnologia um pouco diferente. Eu vou mostrando isso para vocês à medida que for apresentando o carro. A versão Highline é a única com o motor 250 TSI, que é o 1.4 turbo de 150 cavalos. Se você tem dúvidas, nada na mecânica do carro mudou, absolutamente nada. Então é só visual, interior e algumas tecnologias. Vamos conferir. A mudança de maior destaque aqui está na grade, não muito no formato dessa grade, e sim no que vem aqui dentro. Lembra que o T-Cross tinha pininhos aqui? Eram diferentes nas versões, alguns mais brilhantes, outros menos. Esses pininhos desapareceram, então nós ficamos com as faixas aqui e esse elemento cromado saindo do logo da Volkswagen. Mas o formato, ó, aqui a moldura é igual antes. Passamos então para o para-choque. O para-choque também está um pouco diferente, ele foi remodelado, ficou mais homogêneo. Antes ele tinha mais partes pretas, embora ele mantenha partes pretas aqui, junto com a entrada de ar. E olha só, perdeu aqui o farol de neblina, aí ficou essa parte aqui, de repente um pouco estranha. Temos sensores por aqui, mas farol de neblina desapareceu. Com a mudança no para-choque, de acordo com a Volkswagen, ele está 1,3 centímetros, na verdade, mais comprido. Mas como eu estou falando do farol de neblina, para onde ele foi? Então vem aqui para cima. O farol agora, em todas as versões, é um Full LED, então tá tudo concentrado nesse elemento principal. Relembrando, Full LED em todas as versões, a Volkswagen chama de VW LED. Vamos falar de rodas. Versões Highline e Comfortline têm a mesma roda, a 200 TSI tem uma roda diferente, todas são novas, diferentes do que eram antes. Só que essa é a roda opcional do pacote Dark, a roda escurecida. Elas têm 17 polegadas e estão em pneus 205/55, e aí tem o lance desse pneu aqui. Ele é chamado de Seal da Pirelli. Ele não é um pneu Run Flat. No entanto, ele tem uma tecnologia selante que te permite rodar, mesmo que ele esteja furado, obviamente, dependendo do furo. Mas não é um Run Flat, embora tenha um comportamento semelhante.
Outra coisa aqui do pacote Dark é esta moldura aqui no retrovisor, que é preta. O pacote Dark, né? Dark seria escuro, então tem muitas coisas escurecidas nesse pacote. Note aqui, ó, a inscrição Highline também emoldurada pelo preto e o cinza aqui no centro. Entre os sistemas de assistência que o T-Cross ganhou nessa linha 2025, um deles está aqui, ó, o sensor de ponto cego. O outro, leitor de faixas e também o assistente de saída traseira em vagas, aquele que avisa, em alguns casos freia na hora que você estiver saindo e outro carro está passando. O Taos já tem essa tecnologia. Esse T-Cross aqui está com a carroceria bicolor, com o teto preto, combinado a cor cinza ascot. Nós temos molduras cromadas aqui na porta, na parte de baixo. Na parte de cima é o emborrachado mesmo. E descendo um pouco, você vê o preto aqui também na parte de baixo das portas. Lembra que eu contei que o T-Cross cresceu um pouquinho, né? 1 centímetro, 1,3 centímetro. Pois bem, nós temos aqui 4 metros e 22 centímetros de comprimento, entre eixos é de 2 metros e 65 centímetros, o que é muito bom para o segmento. O T-Cross tem discos ventilados nos freios dianteiros, tem discos sólidos nos freios traseiros, isso é um bom diferencial também, não que seja único na categoria, mas não é tão comum. Renegade tem também, o HR-V tem, mas não são todos os que têm. Agora, quanto à suspensão, ela é por eixo de torção atrás, então um dos poucos com a suspensão independente atrás continua sendo o Renegade. O T-Cross sempre foi um SUV com lanternas interligadas, certo? Errado. Isso aqui, ó, era só estético essa interligação. Então, grande novidade na linha, acende, a ligação acende agora. Olha só, ela está acesa. Antes não acendia, antes era só estético, agora é funcional além de estético também, né? Porque se acende, fica mais bonito. Aqui atrás, como a gente está falando do pacote Dark, chega mais T-Cross, a inscrição escurecida também, assim como o motor. Como eu expliquei, ele é o 250 TSI. Também houve alteração aqui no para-choque traseiro, que ficou um pouco mais proeminente. Não é uma grande alteração, é só um facelift de para-choque mesmo, mas ajudou aquilo que eu contei, a fazer o carro, levar o carro a ficar 1,3 centímetro maior. E tem também por aqui essa parte escurecida. O olho, um dos destaques do T-Cross, que tem um belíssimo porta-malas, é um dos melhores da categoria, tem 420 litros, é bastante coisa, e isso ocorre, ele não é muito comprido, mas ele é bem fundo. Houve época em que o Highline tinha som da Beats como opcional, ele não tem já há bastante tempo, não é uma coisa de agora, mas aí ele ficava com uma capa aqui e menor. Então agora nós temos o porta-malas fundo em todas as versões, porque não está disponível nem como opcional o som da Beats. Opcionais, além de pacote Dark, tem também o teto solar por cerca de R$ 7.500 e pacote ADAS. Você nota que ele tem um ganchinho aqui também, olha só. De repente dá para pendurar alguma coisinha, ou aqui dá para pendurar legal algo também. Mais um porta-malas que dá para levar bastante coisa. Quando eu pegar o carro, a gente faz o teste de porta-malas. E aqui um outro destaque do T-Cross, como eu falei, 2 metros e 65 centímetros de entre-eixos, então a gente tem um bom espaço interno para 2 pessoas, por 2 razões. Não é um carro muito largo, é um subcompacto. E temos também aqui, ó, o túnel central levemente alto, até dá para acomodar legal o pé aqui, mas não é muito confortável, é aquilo que eu disse, né? O passageiro do meio não vai ficar mesmo confortável se houver outros 2 nas extremidades, porque não é um SUV largo. Aqui para você ver de pertinho o túnel central alto, e passando aqui para cima, o que a gente tem? Saída de ar. Bem-vinda, não é uma coisa tão comum no segmento, outros modelos têm, mas não todos. E 2 entradas USB do tipo C. E aqui um outro destaque, o opcional, teto solar panorâmico, abertura elétrica aqui da cortina,
Ele custa R$ 7.500 e a abertura é só na primeira parte, a parte da frente, como na maioria dos tetos panorâmicos. Muito difícil um que abre inteiramente. Agora aqui uma das partes mais importantes do novo T-Cross, o acabamento. Soft touch também, nessa parte aqui, né, macio ao toque, é um plástico mais bonito, de qualidade melhor do que o anterior. Aqui nessa parte interna ficou bem legal, chega mais porque é um tecido com uma costura aparente por aqui. E aí passando para essa parte, nós temos aqui um aplique na imitação de couro com a costura aparente. E até o puxador, esse puxador da Volkswagen é uma crítica que eu sempre tenho aos carros da plataforma MQB0, da qual o T-Cross faz parte. Mas existe um aplique de plástico aqui que imita um pouquinho fibra de carbono, você vai ver lá dentro essa imitação de novo. Então ele melhorou. O aspecto aqui, que era mais pobrinho, melhorou bastante. Não está ideal, mas essa combinação de imitação de fibra de carbono com tecido aqui atrás deixou a aparência sem dúvida nenhuma mais bonita. E a gente descendo aqui um pouco agora para você ver o porta-objetos, que é grande, tem um porta-copos aqui, ó, que dá para colocar até uma garrafa bem grande e bastante espaço para acomodar os seus objetos nessa parte. Outra coisa importante da modificação é aqui, ó, o banco. Não é que o banco mudou, mas os revestimentos foram alterados em todas as versões. E na Highline, nós temos essa parte aqui na imitação de couro. Eu falo imitação de couro, a Volkswagen chama de couro ecológico, mas há quem diga que essa denominação é errada, porque couro é couro. Então vamos usar imitação de couro com a costura aparente, mas aqui dentro, esse perfurado, de acordo com a Volkswagen, eles mostraram isso na apresentação, é couro real, aqui dentro, ó. Então, imitação de couro, couro real. Ele passa a ter a inscrição T-Cross aqui também. Embaixo, relevo, coisa que não tinha anteriormente. Então, uma boa combinação de tecido, né? Que no caso é a imitação de couro, com couro real, perfurado, costura aparente. Ficou mais sofisticado do que antes. O volante revestido também na imitação de couro com a costura aparente interna. Temos detalhes que imitam alumínio. O Black Piano, que é o plástico preto brilhante. E diversos comandos aqui para sistemas de assistências. Eu já mostrei para vocês quais são os principais que o modelo recebeu, seja como item de série ou opcional. E aqui para comando tanto de mídia quanto do painel de instrumentos digital, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes disso, uma coisa que eu quero mostrar que poderia ter melhorado e não melhorou. Uma coisa que a Volkswagen perdeu a oportunidade de aplicar o T-Cross, o freio de estacionamento elétrico. Ele manteve o manual. Vou citar alguns do segmento que tem o elétrico, o Renegade, HR-V e Creta, por exemplo, para ficar entre os mais importantes. E aqui, infelizmente, a gente não tem. Aí vem mais para cá, que é uma crítica que eu sempre tenho aos modelos da plataforma MQB e até o Taos, para falar a verdade, é esse porta-copos aqui. Ele não tem prensa, ele não tem borracha e ele não é tão fundo. Então, uma garrafa de água aqui, por exemplo, dessas maiorzinhas, fica mal acomodada, fica balançando, dependendo do tipo de garrafa, pode até cair. Então isso é uma coisa que podia melhorar e não melhorou. Sabe esse painel digital? Todos os T-Cross agora têm esse painel, mas não necessariamente esse. Na versão de entrada ele é menor. É um painel muito fácil de usar, super configurável, super personalizável. No segmento eu diria que é um destaque a usabilidade e as possibilidades de personalização, porque ele pode ser mostrado de diversas maneiras. E voltando aqui para o principal, que simula o contagiros e o velocímetro, eu posso ir mudando também as informações que eu vejo aqui no centro do painel, o que é bem legal. Só é uma pena ele não ter o mapa nativo, porque aí o mapa ficaria aparecendo aqui no centro também, e quando eu mudo a visualização, fica, isso em outros modelos da Volkswagen e da Audi também, tá? Existe isso. Ele ficaria aqui, o que é bem legal, tanto visual quanto de segurança. Mas ainda assim é um painel que eu gosto bastante. O multimídia mudou de tela. A Volkswagen está chamando de semi-flutuante, porque ela não é flutuante, ela está integrada aqui ao painel, mas ela está um pouco para fora, antes ela era completamente integrada, então ela passa essa impressão mesmo de ser flutuante, uma tela que tem um pouco mais de 10 polegadas.
Então, outra mudança feita aqui no modelo, ela é uma tela normal, mas aqui ela ficou com uma moldura um pouco desigual, né? Abrindo aqui embaixo, mas a tela mesmo aqui retangular. De resto, é o VW Play, mesmo a central multimídia de antes, com as mesmas funcionalidades. VW Play que tem alguns apps nativos, você pode baixar, mas os principais já estão aqui nesse carro de demonstração. Posso pedir o meu iFood no próprio carro. Posso usar o Play Kids também, quando o carro está parado, né? Tem o app da Porto Seguro, tem o Waze nativo, tem o Spotify nativo. No entanto, ele continua sem ter a internet nativa e isso não é uma coisa tão legal. Por quê? Porque para usar tudo isso aqui, eu tenho de conectar a internet do meu celular, usar o meu celular, meu smartphone como um rádio roteador. Então, no fim das contas, eu acabo tendo de usar o smartphone da mesma maneira. Outra coisa legal é que ela tem o Android Auto e o Apple CarPlay conectados sem fio, não preciso do fio para usar. E vou passando aqui, ó, ela tem várias páginas também. Eu posso acessar direto aqui, como eu mostrei, ou ir passando meu dedo. Tem aqui os modos de condução que o carro tem também para alterar a resposta de acelerador, deixar ele mais econômico, normal ou mais esportivo. Também posso configurar, personalizar individualmente cada coisa, que é transmissão, direção, então também muda a resposta de direção, ar-condicionado e o ACC. Outra coisa legal é que até o porta-malas eu abro aqui na central multimídia, sensível ao toque, então para abrir eu aperto aqui. E nós temos também o Park Assist, só que esse é um item opcional, está no pacote ADAS do modelo. Olha aqui o material que imita a fibra de carbono novamente. Ele foi aplicado ao acabamento do T-Cross, que está com o plástico mais bem trabalhado aqui também. E nessa parte de baixo, o plástico brilhante na cor cinza. Tudo isso para deixar a cabine com uma sensação, uma impressão mais sofisticada. O ar-condicionado do T-Cross é um ar-condicionado digital com essa tela sensível ao toque que a gente tem até em algumas versões do Polo, do Virtus. É uma tela comum nessa plataforma MQB0. E aqui embaixo as duas entradas USB do tipo C e o carregador de smartphone sem fio. O câmbio foi mantido, é o mesmo de antes, um automático de 6 velocidades. Todas as versões do T-Cross são automáticas, as 3 versões. Não vai ter onboard. Por quê? Porque você já conhece o desempenho do T-Cross. Eu tenho vários vídeos sobre isso. Estou colocando aqui na descrição esses vídeos para você ver como ele anda. Mas vou pegar o carro, ficar uma semana, fazer o teste de conforto, porque é sempre bom relembrar. Vou fazer o teste de porta-malas também, que eu sei que vocês gostam. E o consumo do carro você já está vendo aqui, porque é um destaque, né? O T-Cross Highline pode fazer até 14 km por litro, o que nos tempos de hoje é um consumo e tanto. E você, acha que ele merece ser o SUV mais vendido do Brasil, como de fato ele é? Ou acha que existem opções melhores no segmento? Me conte na caixinha de comentários, vamos conversar e, se possível, deixa aquele joinha, caso você tenha gostado do vídeo. Ajuda a engajar, a alcançar mais pessoas e até, desse modo, a deixar o debate entre vocês aí na caixinha mais legal. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!